Olá, pessoal, tudo bem? Hoje é terça-feira, 30 de junho de 2020 e começa agora pela TV Câmara mais um informativo coronavírus. Lembrando que estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais da Câmara Municipal. Acesse lá, Câmara Municipal de São José do Rio Preto. Estamos no Facebook, no YouTube. Deixe o seu joinha, toca o sininho lá no YouTube, acompanhe o que acontece na Câmara Municipal de São José do Rio Preto. E vamos então às atualizações dos casos de coronavírus em Rio Preto, feitas no pronunciamento hoje pela manhã pelo secretário de Saúde, Aldênis Borim. Então, até hoje, terça-feira, 30 de junho, são confirmados 2.626 casos positivos. Até ontem eram 2.601, né? Seguimos numa linha ascendente, foram 24 casos confirmados nas últimas 24 horas. E até o momento tivemos também 80 mortes, 2 confirmadas nas últimas 24 horas. Estamos seguindo aí uma linha ascendente de contaminados e de mortes, né? Tivemos 2 aí nas últimas 24 horas. Já são 80 mortes em Rio Preto. Por outro lado, a gente tem 1.608 casos recuperados. É isso aí. Durante o pronunciamento, o secretário Aldênis Borim fez um alerta para que as pessoas parem de compartilhar, de dar credibilidade a fake news, principalmente as que chegam pelo WhatsApp. Ele se referiu a uma mensagem que está circulando de que as pessoas não morrem de Covid-19, elas morrem de diabetes, por exemplo, e no atestado de óbito consta Covid-19. Ele explicou que a maioria das pessoas que morrem em decorrência da Covid-19 possuem algum tipo de comorbidade, como diabetes, hipertensão ou problemas cardiológicos, e que com a contaminação do vírus, essas doenças se agravam e levam ao óbito. O secretário lembrou o caso de uma pessoa que tinha diabetes, que morreu por causa do coronavírus, e ela tinha diabetes há muitos anos e nunca teve complicação e viveria possivelmente mais muitos anos, mas como ela se contaminou com o coronavírus, é um fator agravante para a doença que ela já tem. Então, o secretário pediu, por favor, parem de acreditar em fake news, em mensagens de WhatsApp que não tem a fonte, não tem ali, você não tem credibilidade nenhuma, e é isso. E o mesmo aconteceu com o Dr. Jorge Fares hoje, né? Circulou um áudio aí falando do Dr. Jorge Fares, enfim, e obrigou o Hospital de Base a divulgar uma nota que diz o seguinte: o Hospital de Base de Rio Preto informa que, diferentemente do áudio divulgado em redes sociais, o diretor da Funfarm, né, do Hospital de Base, o Dr. Jorge Fares, permanece internado na UTI para pacientes com Covid-19. No momento, ele está estável, respira sem ajuda de aparelhos e recebe cuidados intensivos. A expectativa é que o Dr. Jorge Fares deixe a UTI nos próximos 3 dias e fique na enfermaria destinada a pacientes Covid. É mesma situação do ex-vereador Carlos de Arnaldo, que segue internado em enfermaria Covid. Ele não está na UTI, está em enfermaria, mas com ajuda aí de oxigênio, porque o pulmão dele, segundo ele próprio postou em redes sociais, está 25% comprometido. É isso aí, lembrar sempre, procurar a fonte do que você recebe em WhatsApp, lê em Facebook, vai num veículo tradicional de imprensa. Se a coisa for verdadeira, certamente vai estar lá. Procura o Diário da Região, o DL News, o G1, a TV Tem, enfim, qualquer veículo de comunicação da nossa cidade, que você vai ter a informação correta, o Jornal de Hoje, etc. Temos muitos aí na cidade. Bom, lembrando ainda que as pessoas com qualquer quadro gripal antes de procurar qualquer unidade de saúde, ligar antes para o 0800 da Prefeitura, da Secretaria de Saúde, ao 0800 7722 123, que eles vão te orientar certinho como proceder, se deve procurar uma unidade básica de saúde, se deve procurar uma UPA, etc. Então, liga lá antes
de se deslocar desnecessariamente pela cidade, lembrando que nós ainda estamos em quarentena, né? Sair só para serviços essenciais, ir a um supermercado, ir à farmácia, fazer um exercício rápido aonde não tem aglomeração e voltar para casa, evitar festas, aglomerações, circular desnecessariamente, principalmente a pé, aqui pelo centro, em locais de grande circulação de pessoas, porque, como disse o doutor Aldenis também hoje na live da Secretaria de Saúde, ele acredita que estamos já na fase do pico da doença, ele acredita que em 20, 30 dias as coisas podem começar a se normalizar se as pessoas colaborarem, né? Se continuar com essa aglomeração que tem sido registrada comumente aí, a situação tende a piorar. Lembrando que estamos ao vivo aqui pela TV Câmara, tem aí os nossos contatos, tem o nosso WhatsApp, é o 99163-7905, tem o nosso telefone fixo aqui da TV Câmara, o 3214-7766. Quiser mandar mensagem, entre em contato com a gente. Lembrando que nós estamos ao vivo também, como eu disse, nas redes sociais da Câmara. Tem o Facebook, entra lá, Câmara Municipal de São José do Rio Preto. Dá um joinha, curte a nossa página lá, que você acompanha as principais informações de utilidade pública aqui de Rio Preto. E também no YouTube. Entra lá, TV Câmara São José do Rio Preto, toca o sininho lá do YouTube que você vai ser notificado todos os programas, vídeos e reportagens aí que são postadas diariamente no nosso perfil lá no YouTube. Tem muita coisa lá, tem as lives da saúde, tem todas as entrevistas aqui do nosso programa, tem os boletins de utilidade pública, toca o sininho lá. Bom, vamos fazer um balanço rápido aqui do coronavírus no planeta, né? Em todo o mundo já são 10.302.000 pessoas infectadas, com pelo menos 505.518 mortes. O mundo ainda aí sofrendo bastante com essa pandemia da Covid-19 causada pelo vírus coronavírus, ou o nome correto dele é SARS-CoV-2, que é o segundo SARS aí que aparece, o segundo coronavírus do tipo SARS. Por outro lado, a gente já tem mais de 5.235.000 pessoas recuperadas. E o país com o maior número de infectados segue sendo os Estados Unidos. São 2.638.000 contaminados. E é também o país com o maior número de mortes, 128.103 vítimas desse vírus fatal. Os infectados no Brasil já são 1.370.488 pessoas. No Brasil, temos ainda 58.385 mortes. Gente, é muita coisa, muita gente morrendo por causa dessa doença. Lembrando que no estado de São Paulo, agora, o interior é o epicentro, né? A capital já passou a pior fase, está numa linha descendente, mas o interior aí começa a ser o epicentro e o pico da curva chegando ao interior. No estado temos, por outro lado, no Brasil, né, 733.848 pessoas recuperadas. No estado de São Paulo, são 275.000 pessoas infectadas, com 14.398 mortes. Então, mais do que nunca, os cuidados de sempre, né? Máscara ao sair nas ruas, desinfetar as mãos aí com álcool em gel, lavar com água e sabão bem lavado. E o principal e até agora a única vacina para essa doença é o isolamento social mesmo, evitando aglomerações. Bom, falando em máscara, a gente comentou ontem aqui que o governador João Dória informou que o estado vai aplicar multas para as pessoas que estiverem em locais públicos sem máscaras e também estabelecimentos que permitam que as pessoas entrem sem máscaras. Segundo o governador anunciou ontem, a multa para a pessoa física flagrada sem máscara é de R$ 500 e para os estabelecimentos comerciais de até R$ 50.000 por pessoa, por vez que ele for autuado.
Porém, o governador não explicou. No caso de estabelecimento é mais fácil, porque tem o CNPJ ali, etc. O governador não deixou claro como que vai ser feita essa fiscalização das pessoas físicas, né? Se a polícia vai parar e multar, como é essa multa a cidadãos aí que estão nas ruas. Hoje pela manhã eu procurei a assessoria da Secretaria de Saúde daqui de Rio Preto e foi informado de que por aqui não há previsão de que multas sejam aplicadas a pessoas físicas e que a Prefeitura, a Secretaria de Saúde, seguirá apenas o papel de orientação e conscientização sobre a importância do uso do acessório. Lembrando que para os estabelecimentos comerciais, a autuação é feita pela vigilância sanitária, que inclusive já aplicou multas aí, seja por máscaras, por funcionamento em desacordo com o decreto estadual e municipal, etc. Bom, tá aí as principais informações da Covid-19 nesta terça-feira, que foram feitas tanto pela coletiva do Comitê Estadual como pelo Comitê Municipal. Bom, mudar de assunto, porque daqui a pouquinho, a partir das 5 horas, a gente tem a 20ª sessão ordinária de 2020 e nós temos as informações aí com a jornalista Thaís Machado. A Câmara Municipal de São José do Rio Preto realiza nesta terça-feira, dia 30 de junho, a partir das 5 horas da tarde, a 20ª sessão ordinária de 2020. Na pauta de discussões estão 8 projetos de lei. São eles: de autoria de Fábio Marcondes, o plenário vai analisar em segunda discussão a proposta que permite a circulação de vans e ônibus escolares quando transportando alunos, nos horários exclusivos, nos corredores destinados aos ônibus do transporte coletivo de Rio Preto. Também em segunda votação está a proposta de Jean Charles Serbeto, que inclui a Oxente Fest no calendário oficial do município. Em primeira análise estão as seguintes matérias: do Executivo, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021. Do vereador Renato Pupo, que determina a realização periódica de inspeções em edificações e cria o LIT, Laudo de Inspeção Técnica de Edificação. Os vereadores também devem analisar de José Carlos Marinho o projeto que dispõe sobre a obrigatoriedade de colocação de ganchos ou suportes do tipo cabides em todas as instalações sanitárias de estabelecimentos comerciais, industriais, locais de cultos religiosos e repartições públicas da cidade. De Zé da Academia, o projeto que trata da obrigatoriedade da existência de cadeiras de rodas em todos os shopping centers. Do Coronel Jean Charles Serbeto, mais uma matéria. É esta que proíbe aquisição ou estoque de estabelecimentos denominados fundições, ferros velhos e similares. Da vereadora Karina Caroline, a proposta que dispõe sobre a recuperação, reeducação e acompanhamento psicossocial de agressores a vítimas da violência contra a mulher. As votações são transmitidas ao vivo pela TV Câmara, pelos canais 4 da NET e 28.2 em sinal aberto e digital. As votações também podem ser acompanhadas em tempo real pela Rádio Educativa FM 106,7. Não deixe de acessar também o nosso site www.riopreto.sp.leg.br. Thaís Machado para a TV Câmara, o canal do Legislativo. Tá, então, gente, e lembrando que por conta aí do decreto de quarentena, de calamidade em Rio Preto e proibição, consequente proibição de aglomeração, a entrada de público está proibida aqui na Câmara, então se acompanha tudo ao vivo aqui pela TV Câmara, só para registrar que após a ordem do dia ter sido gravada aí pela Thaís, foi protocolado um pedido de urgência para a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021, então tem mais esse projeto aí na pauta da ordem do dia. É isso aí, então daqui a pouquinho, a partir das 5 horas, porque agora, olha só, a Câmara dos Deputados vota nesta quarta-feira, dia 1º de julho, a proposta de emenda à Constituição Federal que empurra para novembro as eleições municipais que estavam marcadas para outubro, né, como sempre acontece. Então,
em princípio, aí seriam dia 15 e dia 29 de novembro, o primeiro e o segundo turno. E sobre isso, a gente vai conversar agora com o advogado José Antônio Ercolim, ele que é especialista em direito eleitoral e coordenador da Comissão de Direito Eleitoral da OAB, o doutor Ercolim, que está aqui no Skype comigo. Doutor, tudo bem? Me ouve? Sim, ouço perfeito. Maravilha. Mais uma vez, obrigado por participar aqui com a gente, doutor. Bom, primeiro vamos começar. Doutor, adiando as eleições aí para novembro, como ficam outros prazos? Convenções, registro de candidatura, período de campanha eleitoral, etc. Esses prazos também serão dilatados? Todos os prazos que ainda não se venceram, Alexandre, eles serão arrastados com o adiamento. Isso assim, caso esse adiamento de fato seja aprovado pela Câmara, né? Ainda vivemos um momento de incerteza, mas em havendo o adiamento da eleição, nós teremos aí o prazo da desincompatibilização dos servidores públicos, né? Que são 90 dias. Nós temos as convenções. Outro prazo importante também que se encerra agora diz respeito às condutas vedadas, né? As inaugurações, as contratações e tudo mais. Então, esses prazos todos seriam levados de arrasto aí pelo adiamento. Doutor, a questão das desincompatibilizações, alguns cargos já teriam que ser desincompatibilizados. Isso vai adiar também? Quem já desincompatibilizou pode voltar e esperar o novo prazo ou não? Não. Os prazos que já ocorreram os seus vencimentos, aí a lei não traz nenhum tipo de retroatividade, tá? Então, situações aí que nós temos 4 meses, 6 meses, esses prazos já se findaram. Quem se desincompatibilizou nessas determinadas datas vai se manter desincompatibilizado. Legal. Doutor, vamos falar em teoria agora. Estão remarcando para novembro. Vamos dizer que a situação não melhore aí, que essa pandemia piore, enfim, se agrave. Qual que seria a alternativa ali, vamos dizer, na véspera da eleição? Faz a eleição mesmo assim? Põe a eleição 2 dias? É possível isso? Ou é possível adiar novamente? Qual que é a previsão que o senhor faz aí? Olha, o TSE vem estudando medidas de segurança, medidas sanitárias para evitar possibilidade de contágio, né? Então, o horário da eleição possivelmente seja à noite. Vai haver um número maior de funcionários, de colaboradores para ajudar nesse controle de medidas sanitárias, de higienização de urna, de controle de fila e todas essas medidas aí que a gente já conhece, que a gente vem adotando no dia a dia. Eu entendo, Alexandre, que havendo um agravamento do quadro, eu entendo que o TSE tem, sim, competência para tratar de um novo adiamento. Não acredito que isso vá acontecer. Tá? Repito, opinião minha, mas existe essa possibilidade e eu entendo que o TSE tem capacidade de assim agir. Mas eu acredito que esse adiamento não vai ocorrer. Um segundo adiamento aí não seria viável. Bom, isso que a gente está falando é tudo em tese, porque a Câmara ainda vota... Teoria. Em teoria, porque a Câmara ainda vota amanhã, já foi aprovado no Senado, né? Agora é a Câmara que tem que dar o aval para esse adiamento. Estava tendo uma resistência ali de parte dos deputados, principalmente do Centrão. Eles estavam, enfim, pressionados por prefeitos aí que queriam manter a data atual para outubro. O senhor tem informações de como isso está nesse momento, doutor? Alguns contatos que a gente possui lá junto à Câmara dos Deputados e diz que, de fato, a movimentação é bem essa, viu, Alexandre? No sentido de que o Centrão está muito resistente e que a ideia deles é que isso não seja adiado, que não haja o adiamento da eleição, que seja mantido a data. Porque, na verdade, a gente corre o risco de algumas manobras lá, né? Um pedido de vista que eu não acredito, mas qualquer tipo de emenda ou veto que seja feita na proposta que veio do Senado forçaria que esse projeto voltasse
uma segunda votação junto ao Senado, né? Então, esses primeiros prazos que a gente tem aí de desincompatibilização, que nós estamos às vésperas dele, esse fica bem comprometido, né? Aí nós temos aí logo em seguida a questão das convenções. Então, mesmo que eu acredito que eles vão acabar votando, mas não há tempo de salvar esse prazo de desincompatibilização. Doutor, considerando que seja aprovado e mantido a eleição segundo turno aí para o final de novembro, há tempo hábil para todas as análises de contas, diplomação, toda aquela burocracia pós-eleição? Os prazos que estão sendo estabelecidos, Alexandre, a diplomação seria na segunda quinzena de dezembro. Se eu não me engano, Alexandre, é dia 18 de dezembro a data. Eu não estou com ela aqui na minha mão, infelizmente. A análise das contas ficaria para o final de fevereiro, tá? Então, os prazos de entrega das contas, uma primeira análise aí de quem prestou contas ou não, aí daria tempo antes da diplomação. Agora, o julgamento final, não. O julgamento ficaria para fevereiro. Tá certo. Agora, a diplomação e no final de dezembro. Voltando àquela questão do Centrão, doutor, até recebi uma mensagem aqui, parece que os prefeitos aí estão pressionando deputados, parece que eles querem algumas coisas também, né? Além da liberação, me parece que um recurso aí para os municípios, um aumento de FPM na ordem de 5 bilhões de reais, e os deputados, por seu lado, querem a volta da propaganda partidária, que tinha sido extinta naquela reforma de 2018, se eu não me engano, ou um pouco antes, né? O senhor tem conhecimento disso? É legítimo esse tipo de negociação? Alexandre, eu entendo que é legal, mas não é moral. Então, a gente tem essa situação. Isso tudo me leva a crer que vai inviabilizar a votação. Vai haver algumas emendas e isso vai acabar... E se for votado na Câmara, vai começar com esse monte de imbróglio e isso vai ter que voltar para o Senado. E aí só vai enrolar isso aí e nós vamos perder esses prazos, né? Olha, para ser mais objetivo, o Centrão de fato vem causando uma série de dificuldades aí para votar, para essa votação, inclusive na questão do quórum, que é a necessidade de um quórum qualificado, né? São necessários 308 votos para aprovação de uma PEC. 3/5, então, né? Exatamente. Então há aquele murmurinho de que não haveria nem mesmo quórum. Tá certo, gente. Está aí o doutor José Antônio Ercolim, especialista em direito eleitoral, falando da votação de amanhã, quarta-feira, 1º de julho, em que a Câmara vai decidir sobre o adiamento das eleições. Doutor, a questão da unificação de mandatos, isso está totalmente fora de discussão, né? Prorrogar 2 anos os atuais mandatos e jogar todas as eleições para 2022, me parece que isso totalmente descartado, né? Sim. Isso eu entendo que também está descartado, Alexandre. Embora, como você mesmo disse, em tese sempre fica aquele pezinho atrás, mas está descartado. Os caras são... Por esse projeto de emenda constitucional, que nós estamos aguardando a votação e tudo mais, está descartado. Maravilha, doutor. E o senhor vê algum prejuízo pro eleitor ou pros candidatos esse adiamento da eleição, seja em termos de preparativo de campanha, enfim? O senhor vê algum prejuízo ou tranquilo, vai de boa? Olha, Alexandre, eu sou muito franco em lhe dizer que eu não vejo prejuízo. Porque existem 2 situações aí que foram colocadas em negociação. Primeiro, adiando a eleição, adiando para novembro, nos moldes como estão, sendo os prazos arrastados, aumenta-se o período de pré-campanha, que aqueles candidatos que souberem se valer dele não vão ter prejuízo. Existe uma outra proposta, que eu não sei se isso vai ser levado para a Câmara ou não, que era a ideia de não se arrastar os prazos, tá? Manter os prazos do jeito que estão e aumentaria o período de campanha, para que houvesse para que os candidatos pudessem ter mais tempo de se mostrar e de mostrar suas propostas. Essa proposta esbarra na questão sanitária, né? Então,
Mas eu não vejo prejuízo, não. Eu acho que o período de campanha vai acabar sendo o mesmo, a forma de propaganda. O que vai ficar prejudicado é o candidato que trabalha na sola de sapato, no olho. Esse de fato, vai sofrer um certo prejuízo. Pois é, há uma tendência aí aos que já têm mandatos serem privilegiados. Acho que até por isso essa pressão de prefeitos para que seja em outubro mesmo, para liquidar logo a fatura. Doutor, obrigado. Quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade, o espaço está aberto aí para o senhor. Não, só quero agradecer a oportunidade aí da gente estar discutindo mais uma vez, porque são tempos muito incertos, né, Alexandre? Eu acho que todo espaço que a gente puder para tratar dessas questões aí, mesmo que em tese, é muito importante. Obrigado mesmo. Obrigado ao doutor José Antônio Ercolim, advogado, coordenador da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Rio Preto. Aliás, a OAB aí dando um show aí, várias comissões de vários temas, debatendo sempre os temas. Parabéns à OAB. Bom, vamos lembrar que a gente está ao vivo aqui pela TV Câmara, né? Tem os nossos contatos aí, tem o nosso WhatsApp, é o 991637905, o fixo aqui da TV, 3214-7766. Mande a sua mensagem aqui pra gente. Estamos ao vivo também nas redes sociais, estamos no Facebook. Clica lá, deixa o seu joinha lá, se você quiser deixar, né? Se não, deixa o joinha para baixo também, se não gostar, mas entra lá, deixa a sua mensagem para a gente. Estamos no YouTube também, entra lá, toca a campainha ou não, faz o que você quiser, mas entra lá. Bom, olha só, a gente está num momento de lockdown aí, né? A gente está com um mini lockdown, né? Decretado de domingo a terça-feira, hoje. A partir de amanhã o comércio abre, comércio de rua abre a partir das 10 horas da manhã até 1 hora da tarde. E a gente tem aí as informações certinho com a Ariana Pereira. Vamos conferir a reportagem. Olá, você que nos acompanha aqui pela TV Câmara. A Prefeitura de Rio Preto determinou a realização de um mini lockdown na cidade. Dessa forma, os serviços considerados não essenciais devem permanecer fechados aos domingos, segundas e terças. Nesses dias, não está autorizado o funcionamento, inclusive de deliveries, drive-thru ou serviços internos. Apenas os serviços essenciais, como alimentação, drogarias, postos de combustíveis, óticas, materiais de construção, distribuidoras de gás podem funcionar normalmente, com as devidas medidas de proteção e segurança para evitar o contágio do novo coronavírus. O horário de funcionamento estabelecido para as atividades econômicas não essenciais em Rio Preto, na fase laranja, é: comércio de rua, quarta a sábado, das 10 às 16 horas, shoppings, quarta a sábado, das 13 às 19 horas e serviços, quarta a sábado, das 9 às 15 horas. As regras para o funcionamento dos estabelecimentos comerciais estão reunidas na deliberação 03/2020, que está disponível no portal da Prefeitura de Rio Preto, que é o www.riopreto.sp.gov.br/coronavírus. A fiscalização dos estabelecimentos segue sendo realizada pela Vigilância Sanitária. A Câmara de Rio Preto, para cumprir a determinação do Executivo, permanece fechada ao público às segundas e terças, durante o período em que vigorar o mini-lockdown. As sessões continuam a ser transmitidas ao vivo pela TV Câmara, pelas redes sociais do Legislativo e pela Rádio Educativa FM. Para mais informações sobre o coronavírus, você acompanha a nossa programação aqui na TV Câmara. Ariana Pereira para a TV Câmara, o canal do Legislativo. Tá, então, gente, os horários do comércio. Então, comércio quarta a sábado, domingo, segunda e terça, tudo fecha em Rio Preto, com exceção de serviços essenciais, basicamente supermercados e farmácias, além de alguns serviços, chaveiro, por exemplo, sem a entrada de público. Só reafirmando o que a Ariana disse, a Câmara Municipal também fecha ao público às segundas e terças, atendendo aí a determinação do Comitê Gestor de Combate ao Coronavírus, mas os trabalhos essenciais administrativos seguem normalmente. Bom, vamos falar agora o seguinte, uma coisa que tem dado bastante polêmica aí, é que nesses tempos de pandemia, quarentena, isolamento social, confinamento,
tem havido aí um conflito de toda a ordem em condomínios, né? E onde nem tudo é permitido, salões de festa, reuniões, confraternização, área de lazer, cada um tem um entendimento, é síndico brigando com morador, etc. E sobre isso a gente vai conversar com a advogada, a doutora Cleide Camareiro Ferreira, ela é especialista em direito condominial. Doutora Cleide, está aqui no Skype comigo. Doutora, me ouve bem? Sim, Alexandre. Boa tarde. Legal. Doutor, então antes de a gente entrar em assuntos pontuais, assim, eu queria primeiro que a senhora fizesse uma geral. Qual o limite de um síndico no condomínio? O que ele pode proibir, o que ele não pode? Ele pode proibir, por exemplo, que uma pessoa dentro da sua unidade habitacional faça uma festa, por exemplo. Queria que a senhora desse uma geral aí dos limites do síndico. Maravilha. Alexandre, a gente vive um momento extremamente polêmico, complicado, né, por força dessa pandemia, e a questão condominial, ela tem sangrado muito nesse sentido. As pessoas necessitam dessa tolerância individual, de um bom senso cada vez maior. E na figura do síndico, o que a gente tem orientado é que o síndico ele tem um dever previsto no próprio Código Civil, que é o dever de zelar pela salubridade e o bem do interesse comum ali dos condôminos. Então, nesse sentido, por mais que a gente tenha tido grandes debates aí por força do projeto de lei, que houve um veto do presidente da República no sentido de tirar os, entre aspas, aí, superpoderes do síndico, nós sempre tivemos aí o nosso Código Civil com essa previsão e com esses poderes de gestão do síndico, para que ele decida o que é melhor para aquela coletividade condominial, o interesse comum daquela sociedade. Então, nesse ponto, como cada condomínio tem uma sociedade específica, existem regras específicas. Por exemplo, eu tenho situações de condomínios que não possuem salão de festas, eu tenho condomínios que possuem salão de festas e que eu consigo fazer uma capacitação de quantidade de pessoas que vão utilizar. Então, o síndico ele tem esse poder-dever nesse momento, ok? De fazer essa análise. Acho que a gente perdeu aí o contatinho com a doutora Cleide, já o Israel está tentando já reconectar aí, mas ela estava falando que o síndico tem sim poder para estabelecer as ordens ali no condomínio, senão vira uma bagunça. Temos a doutora Cleide já de volta? Ainda não? E se você tiver alguma pergunta envolvendo aí condomínio, tiver alguma dúvida, porque a gente sempre tem recebido ligação, proibiu de usar a quadra, o síndico, isso pode, eu moro aqui, envia sua pergunta e aproveita que a gente tira a dúvida com a doutora Cleide, questão também de piscina coletiva, o parquinho das crianças. Eu fiquei sabendo de um caso recente aí que tinha uma casa num determinado condomínio, lotado, uma festa, que o síndico teve que proibir na portaria de que novas pessoas entrassem naquela, para que com destino àquela moradia, o que gerou conflito. Temos, Israel, ou não? Não? Vixe, então perdemos a doutora Cleide aí. Esperar mais 2 minutinhos aqui, vamos ver se a doutora consegue reconectar o Skype dela. É um problema, né, gente? A gente é ao vivo aqui. Esse negócio de internet cai toda hora e a gente fica sem saber o que fazer aqui. Caiu de novo. Fazer o seguinte, eu tenho alguns registros aqui, enquanto a doutora vai reconectando, que olha só, acabei de receber aqui a informação, inclusive está publicado no site dlnews.com.br, que o Sindicato dos Médicos de Rio Preto protocolou ontem, nesta segunda-feira, uma ação civil pública contra o prefeito Edinho Araújo. O Sindicato dos Médicos questiona o decreto que limitou os gastos de servidores com benefícios e direitos trabalhistas até dezembro de 2021, né? Suspende aí férias, venda de licença-prêmio, gratificações, quinquênio, etc., atendendo à Lei Complementar 173, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro como medida aí de ajuda aos municípios, estados e União
na economia de recursos para o combate ao coronavírus. Mas os médicos se sentem injustiçados aí, porque, segundo eles, perdem tempo de contagem de aposentadoria, etc. Segundo eles, o prefeito não poderia fazer essa regulamentação por meio de decreto, teria que ser uma lei. Cria injustiça e retrocesso social aos profissionais que estão na linha de frente ao enfrentamento SARS-CoV, etc. E essa ação foi distribuída para a segunda vara da Fazenda Local, com a juíza Tatiana Pereira Viana Santos. Está aí, então, a informação publicada agora no portal de notícias DL News. Daqui a pouquinho a gente tenta repercutir isso com o presidente do Sindicato dos Médicos, o Dr. Cássio Vasconcelos, porque a gente retomou o contato aí com a doutora Cleide Camareiro Ferreira, ela que é advogada, especialista em direito condominial, e estava falando com a gente sobre direitos e deveres de condomínios e condôminos. Doutora? Oi, Alexandre. Vamos lá. Só me dá um retorno aí sobre até onde eu tinha falado. A senhora estava falando até onde vai o poder aí do síndico, né? Que ele realmente tem esse poder de, vamos dizer, de xerife ali no condomínio, de determinar as ordens. Se a senhora quiser retomar, fica à vontade. Vou usar o gancho, então, da situação de xerife. Vamos lá. Que, na verdade, muitos questionam esse poder exatamente no sentido, ele é um ditador, ele é uma pessoa que está impondo, eu não aceito. E tem a turma do não quero me isolar e a turma do que não quer se isolar. Exemplo disso, a gente tem uma decisão recente aqui, dada ontem pelo Dr. Paulo Romero, uma situação condominial, onde um grupo de moradores que exatamente são contra a situação do isolamento, eles se reuniram para fazer churrascos na rua do residencial, um condomínio de porte pequeno, as ruas de trânsito sem local para parar carros, e ali foi feita uma reunião que tinha em torno aí de 8 a 10 pessoas, né? Nessa situação, o síndico já havia advertido, já havia multado, então só coube ele a ir buscar no judiciário, uma vez que envolve um dano coletivo, porque haviam várias reclamações de outros moradores, várias situações de incômodo, de perturbação e tudo mais. Só que existe uma linha muito fina nessa atuação do síndico. Na situação da pandemia, ele tem que zelar pela salubridade, porque existem questões de doenças ocupacionais para os funcionários, que tem que ter um redobro maior, e a responsabilidade pode recair na figura do síndico. Então, essa situação, às vezes, por mais que ele seja visto como um xerife, Alexandre, ele tem que tomar decisões autoritárias nesse momento, exatamente para salvaguardar o direito daquela população do condomínio, que é uma população de risco, os idosos, pessoas em situação de fragilidade de saúde. Então, às vezes, não é bem visto por todos, mas existem decisões que, por mais que não sejam agradáveis, têm que ser tomadas pelo síndico. Mas, eu volto a dizer, a sociedade condominial ela tem que ser vista de forma individual para cada localidade, para cada realidade. Uma associação de moradores, é uma área de domínio público, um condomínio vertical, um condomínio de casas. Então, cada caso tem que ver. E, nesse momento, é muito importante ter uma assessoria aí correta ao síndico para que ele não tome decisões incorretas aí que possa vir a gerar uma responsabilidade pessoal dele por uma decisão. Doutora, a senhora falou o caso desse condomínio aí, que eu também vi no jornal, que o pessoal fazia churrasco na rua, tal. Isso aí acho que até em tempos normais não sei se é permitido. Mas e no caso da pessoa estar reunindo aglomeração dentro da casa dela ou do apartamento? O síndico pode impedir pessoas de entrarem na minha casa, por exemplo? Pode, Alexandre. Se for verificado que é uma situação de aglomeração, o nosso decreto municipal, o nosso decreto estadual, ele prevê claramente que é proibida a aglomeração. Então, em recintos privados também são proibidos, porque eu vou ter um fluxo maior de portaria, eu vou ter um fluxo de entrega de cartão para visitante, eu vou ter um fluxo que pode envolver contato, vou envolver em risco funcionários, vizinhos, entendeu? Então, nessa circunstância, o condômino, ele tem que ter essa consciência de que agora não é o momento desse tipo de festividade, desse tipo de reunião que envolva aglomeração. Veja bem,
o que a gente fala de aglomeração? A gente está falando aí de um grupo de pessoas que possa gerar barulho, que possa gerar... Agora você vai receber os seus pais na sua casa. Isso não é um tipo de aglomeração. Agora, eu recebi uma visita, 2 visitas, 3 visitas. Eu estou com excesso de visitantes na minha casa. Algo que não é comum, algo que foge da normalidade. A gente está vivendo um novo normal, né, entre aspas. Então, esse novo normal, enquanto a gente não tiver uma situação de controle, de pandemia, uma situação, às vezes até mesmo uma situação de vacina, a gente vai ter que levar em consideração os demais, não só o nosso interesse individual. Entendeu? Legal, então, gente. Desculpa, interrompi a senhora, achei que tinha... A aglomeração ela tem que ser revista, sim, individualmente. Legal. Doutora, a questão de áreas comuns, eu até... Há uns dias atrás recebi aqui uma mensagem de um síndico aí de um condomínio de casas que ele fechou a quadra e a academia do condomínio e está sofrendo pressão por parte de moradores que querem usar a quadra e o condomínio, inclusive falando, eu pago, eu moro aqui, é minha casa, eu quero usar, eu vou usar, você não vai me impedir. O que fazer nesse caso? Ele pode impedir uma pessoa de ir e vir numa área comum de um condomínio, o síndico, no caso? Nessa situação específica, a gente está falando de uma academia, de uma quadra que provavelmente se pratica o esporte coletivo, né? A academia envolve várias pessoas. Ele poderia liberar a academia no sistema de rodízio, intensificando a limpeza a cada uso. Aí eu poderia falar assim, a gente poderia pensar nessa situação. Aí tem que ver se o condomínio suporta essa contrapartida do lado de lá. Entendeu? Não, eu não suporto. Então, fica lacrado, de fato, tem que restringir o uso, até mesmo porque os nossos decretos municipais e estaduais não liberaram a questão de academia. E a situação de esportes coletivos ainda não é permitida. Maravilha. Questão, bom, acho que ficou claro, acho que tudo que a senhora falou em relação à casa, acho que vale para o salão de festas, né? Acho que é por aí. Ele pode fechar, pode proibir festa. Sim. Questão de parquinho de crianças ali. Tem alguns condomínios que eu sei também que interditaram o parquinho e crianças querem ir no parquinho. O que fazer nesse caso? Olha, a nossa recomendação é no sentido, a Comissão de Direito Condominial aqui de São José do Rio Preto, a gente tem atuado fortemente nesse sentido. As áreas comuns, parquinhos, áreas de uso coletivo, Alexandre, elas têm que tomar um cuidado redobrado. O condomínio tem que analisar, através do síndico, do seu conselho, do grupo de moradores, se ele vai suportar a limpeza. Por exemplo, nada impede de um condomínio, eu vou liberar o parquinho, uma família por vez. E após o uso tem que ter higienização, entendeu? Não tem como o condomínio atribuir essa higienização ao condomínio, porque é um dever dele zelar pelas áreas comuns. Então, dependendo do contexto do condomínio, eu estou falando de um condomínio de 20 casas, a gente tem condomínio aqui na nossa cidade muito pequeno, tem condomínio de mais de 1.000 apartamentos, 600 apartamentos, tem conglomerados de blocos de apartamento, entendeu? Então, tem que ser visto individualmente, nessa situação do parquinho. Pode liberar? Pode, desde que o condomínio tenha condições de arcar com essa limpeza, um por família, e que tenha condição de ser dada essa manutenção o tempo todo o tempo. Doutora, vamos ver o outro lado. Vamos dizer um condomínio que o síndico liberou tudo, tem aglomeração, tem tudo, mas alguns moradores se sentem incomodados com essa situação. O que fazer uma vez que o síndico que manda liberou? Eles podem ir à justiça para tentar impedir isso? Sem dúvida, Alexandre, sem dúvida. A gente tem tanto o decreto municipal como do governo do estado de São Paulo. Aqui em São José do Rio Preto também a Secretaria da Saúde ela tem atuado com denúncias nesse sentido, porque como envolve uma questão de salubridade, os que se sentem ameaçados por esse vírus, pela pandemia e diante da liberação geral de áreas comuns, eles têm o dever de buscar uma obrigação de não fazer, porque nós temos uma legislação que impõe essas regras, certo? Se eu não me engano, a própria prefeitura, a vigilância sanitária, diz que o que acontece num condomínio é do portão para dentro, é responsabilidade do condomínio. Como que a prefeitura poderia multar, fiscalizar isso, se ela diz que cabe ao condomínio decidir? Nosso município ele não aplica multa, certo? O que vai acontecer vão ser questões iguais desse processo aqui da 4ª Vara de São José do Rio Preto. A gente vai chamar a vigilância vai fazer a orientação geral, não vai aplicar multa e vai para o judiciário.
aí vai vir a mão pesada do juiz. Aqui nesse caso de São José do Rio Preto de ontem, na decisão, foi aplicada uma multa de R$10 mil por condômino e por infração. Então, na reiteração, eles vão ser multados em R$10 mil por condômino. Entendeu? Mas aí a multa recai sobre o morador ou sobre o condomínio? O morador. O morador. O morador, exato. Porque o condomínio, ele está cumprindo o dever dele. Entendeu? Aí já entrou a responsabilidade do síndico. Você vê? Então, esse síndico aí que você citou como exemplo, ele liberou as áreas comuns, certo? O síndico pode responder pessoalmente por esse ato. Entendeu? Fixando uma multa, o síndico não tem condições de pagar. Aí vai para o seguro de responsabilidade civil e assim vai se resolver essa questão. Por isso que ele tem que refletir, tomar decisões coletivas, envolvendo uma coletividade, para que não venha recair essa responsabilidade pessoal. A gente tem sempre que tomar cuidado com essa figura do síndico, dele tomar uma decisão que seja do interesse de todos. Porque num condomínio, a coletividade decidiu que vai permitir o uso do parquinho, que vai permitir o uso da piscina, vai liberar o uso da quadra. Ok, houve uma assembleia, a gente tem a possibilidade da assembleia virtual. Nesse compartilhamento de responsabilidade que o síndico faz, ao tomar uma decisão colegiada, vamos dizer assim, de uma assembleia, onde envolveu vários moradores decidindo dessa forma, ele vai minimizar a responsabilidade individual dele. Aí, nesse caso, a multa, vamos dizer assim, uma eventual multa, aí recairia sobre o condomínio como um geral, porque foi uma decisão coletiva, né? Exatamente. Tá bom, doutora. A senhora tem algum ponto que a senhora quer esclarecer, que talvez a gente não tenha abordado aqui? Algo que a senhora tem conhecimento aí, é recorrente? Eu acho muito importante finalizar a gente reforçando que os síndicos eles têm que ter segurança nas decisões que eles tomam. Como comissão de direito condominial aqui da nossa subseção de São José do Rio Preto, a OAB, a gente tem trabalhado enfaticamente nesse sentido, de trabalhar com... Nós vivemos um novo normal aí, tem que ter essa tolerância individual, essa situação não foi vivida anteriormente, então a gente tem que analisar individualmente, tomar cuidado com decisões autoritárias que não envolveram a coletividade, mas sempre o síndico tem em mente aí que o bem comum é a defesa do interesse dos condôminos, né? Então, se ele partir nesse sentido aí, não vai ter maiores problemas lá na frente. Maravilha. Estão me mandando uma mensagem aqui, doutora, não tem muito a ver com a questão da Covid, mas é um assunto que eu sei que quem mora em condomínio é uma polêmica sem fim, que é o animal doméstico. Como que funciona isso? Fica a critério de cada condomínio? Parece que tem toda hora sai decisão judicial referente a cachorro, gato principalmente, né? Como que funciona isso? Tem uma jurisprudência, uma regra? O animal hoje, Alexandre, ele é visto como uma propriedade, né? Você cercear o direito do animal, você está cerceando o próprio uso de propriedade. O que eu tenho recomendado insistentemente é para que os condomínios que possuem regras internas de convenção, de regimento interno, que proíbem o trânsito de animais, eles revejam essa situação, porque tem sido constante as decisões dos nossos tribunais, tanto aqui de São José do Rio Preto como os tribunais superior de Brasília, no sentido de que não se pode impedir a permanência de animal numa unidade, o trânsito do animal na unidade. O que se pode é impor penas para o animal que deixa o dejeto, para o morador que não recolhe as fezes do animal, para esse incômodo de barulho, excesso de latido. Existem até terapias de música para animais, então a situação é constante nos condomínios, sim. Tem que ter essa autorização, a permanência dos animais é uma situação de fato. O animal hoje é um ente da pessoa, né? Ele não tem que ser visto como um animal. Tem casais que deixam de ter filhos e vão buscar ter um animal de estimação e tem que ser tratado dessa forma. É um respeito ao animal e as regras de convivência dele. Não pode ser cerceado de forma alguma. Tá certo. Eu recebi mais uma aqui, ó, o pessoal tá gostando. No pique, doutora, rapidinho, porque a gente está com o tempo um pouquinho estourado. Tá, João. O pessoal está perguntando aqui, o condomínio mandou usar máscara dentro das áreas comuns, eu não quero usar e fui ameaçado de multa. O condomínio pode multar alguém que não usa máscara? Pode, até nosso governo estadual aí, ele sancionou, aí vai vir o decreto, aí vai vir multas que vão variar até R$5 mil, né? O condomínio pode, sim, é dever de usar em áreas comuns essa máscara, porque essa regra também se aplica às áreas comuns, que é onde está a população condominial. Então,
O condomínio tem que ter muito cuidado, cuidado redobrado. Às vezes pode ter alguma exceção para aquele que está praticando um esporte de intensidade. Eu estou correndo, você não está parando, você não está só transitando, não está passeando ali no condomínio, né? Então, tem situações que envolvem exceções. Agora, não. Eu resolvi não usar porque eu sou do time que não quer o isolamento, que eu acho que isso é uma bobeira e tudo mais. Aí tá certo. Pode sofrer sanção. Tá certo. Tá, Doutora Cleide Camareiro Ferreira, advogada, especialista em direito condominial, coordenadora da Comissão de Direito Condominial da OAB. Doutora, muito obrigado pelas suas informações e a gente volta a se falar aí, porque, pelo jeito, o assunto rendeu bastante aqui, hein, doutora? Muito obrigado, Alexandre, por esse espaço que você cedeu aí no seu programa. Realmente, direito condominial é muito importante a gente debater. Nós estamos numa região que São José do Rio Preto é um polo representativo dessa área. Nós temos muitos condomínios e muitos outros que estão se instalando de grande porte. Então, o debate à comunidade desse assunto é indispensável. Tá certo. Muito obrigado, doutora. Obrigada, Alexandre. Boa tarde. Tá certo. Como disse a doutora aí, não é fácil ser síndico, não, hein? Ainda de um condomínio pequeno, com poucas casas. Agora, imagina, como ela disse aí, núcleos de 2, 3 mil apartamentos. Não deve ser fácil ser síndico, pensar bastante antes de ser síndico, né? Alguns registros daqui, daqui a pouquinho eu vou lá para o plenário, que acho que a gente vai ter uns vereadores lá, que a gente vai comentar alguns assuntos aqui, mas eu recebi uma mensagem aqui do professor Zé Mário Ferreira de Andrade, da CETESB, sempre atencioso e estudioso dos assuntos do meio ambiente. Ele manda aqui que uma aproximação de uma frente fria e o choque com o ar quente estacionado na região de Rio Preto, no noroeste paulista, né, vem provocando rajadas de vento com velocidades acima de 24 quilômetros por hora, e ele alerta para os riscos de incêndio descontrolados nos canaviais. Muita gente perguntando a ventania que estava em Rio Preto aí agora à tarde. Está aí a resposta, então, porque está chegando uma frente fria do sul nesse final de semana. As temperaturas devem cair bastante novamente, e como a gente estava com um tempo muito seco e quente aqui, a hora que as duas massas de ar quente e frio aí se encontram, deu esse princípio de vendaval aí, mas, segundo a previsão, não há risco de temporais nem chuva até o final de semana, o que seria ótimo chover um pouco, né? Um outro assunto aqui, só para lembrar que o prazo de entrega da declaração do imposto de renda vai até às 11 horas e 59 minutos de hoje, 23 horas e 59 minutos de hoje. Tem um balanço aqui da Receita Federal que pelo menos 18 mil riopretenses ainda não entregaram a declaração do Imposto de Renda 2020, então corre lá, dá tempo ainda de fazer, né? Se você já tiver tudo, os documentos necessários ali separados, dá tempo. Então isso vai até a meia-noite aí, 11 horas e 59 minutos, porque meia-noite o sistema da Receita Federal sai do ar. Bom, gente, eu vou pedir para jogar as imagens lá do plenário, porque eu estou recebendo a mensagem aqui que as vereadoras Karina Caroline estão lá já, ainda não? Está chegando lá, ó, que nós vamos conversar com as vereadoras da Câmara Municipal, a vereadora Karina Caroline, a vereadora Cláudia De Juli e a vereadora Márcia Caldas, porque as vereadoras estão preocupadas com o aumento da violência contra mulheres em Rio Preto nesse princípio de pandemia. Bem no comecinho dessa crise aqui, a gente conversou com a delegada Dali Ciceron, ela ainda não tinha os dados, levantou especialmente aqui para a gente e confirmou aí que isso no comecinho aí da quarentena, um aumento de 100% nos casos de agressão e ameaça a mulheres, comparado com o mesmo período do ano passado. E a gente tem visto aí reportagens diárias na imprensa nacional, inclusive, do aumento da violência contra mulheres. Até outro dia o técnico de futebol René Simões fez um comentário aí um pouco infeliz, mas que reflete um pouco da nossa realidade, ele pedindo a volta do futebol na televisão, porque ele associou o aumento da violência contra as mulheres e também crianças à ausência do futebol, que tem o futebol, o homem pelo menos fica ali vendo futebol
e não atormenta a paciência da mulher, que pelo menos ali naquelas 2, 3 horinhas de futebol, né? Temos as vereadoras já, Márcia Caldas, vereadora. Estou com a vereadora já. Tudo bem, vereadora? Me ouve? A vereadora Márcia Caldas está lá no plenário. Com o isolamento social, tem aumentado muito a violência doméstica. Não tenha medo, denuncie. 153, Patrulha Maria da Penha. Ô, vereadora, a senhora me ouve? Ela não ouve, né? Ela está sem retorno. Israel não consegue jogar o retorno lá para ela, Israel? Está com retorno lá? Vereadora, me ouve? Com o distanciamento. Estamos com um probleminha aí na conexão lá com o plenário, mas a gente já está tentando resolver. Que aqui é tudo ao vivo, então acontece mesmo, gente. Não tem... Mas não tem erro, não. A gente vai, que chega lá. O pessoal está me ouvindo aí no plenário? Vereadores? Vereadoras? A vereadora me ouve, vereadora? Estão me falando que a senhora ouve aí, sim. Ô, vereadora, tudo bem? Me ouve? Tudo bem, estou te ouvindo. Então tá bom. Vereadora, quais são aí as medidas que a Câmara pode adotar? Parece que tem uma campanha do Tribunal de Justiça, né, que é fazer um X vermelho na mão, porque a gente sabe que as mulheres ficam ali, não conseguem ter acesso, às vezes, a um telefone. Quais são as alternativas, o que a Câmara Municipal e as senhoras, em especial, podem fazer nesses casos? Nós temos que estar divulgando, fazendo a conscientização para que todas as mulheres, mesmo que estiver sofrendo essa pressão, denuncie, porque hoje nós podemos colocar o X na nossa mão e denunciar. Então, nós temos aí a Patrulha Maria da Penha, Disque 153, não fique sofrendo, busque ajuda, nós estamos todas juntas. Legal, gente. Está aí a vereadora Márcia Caldas falando aqui com a gente. Tem as outras vereadoras lá já também. Vereadora Karina Caroline, vereadora Cláudia De Giuli. Ainda não? A De Giuli está aí? Vereadora Cláudia De Giuli, me ouve? Não, também não. Então é isso, gente. Deixa só eu lembrar aqui, eu falei da Frente Fria chegando, né? Falei da ação do Sindicato dos Médicos. Vou reafirmar aqui que é um assunto importante. Eu vou ler aqui agora, que eu recebi agora a reportagem do portal DL News. O Sindicato dos Médicos de Rio Preto protocolou uma ação civil pública com pedido de liminar contra o decreto do prefeito Edinho Araújo, que limita gastos com servidores, impactando em benefícios e direitos trabalhistas. Essa medida aí vale até dezembro de 2021, né? Então, os médicos aí só voltariam a ter seus benefícios em janeiro de 2022. Lembrando que não só os médicos, essa medida vale para todos os servidores públicos municipais, né? Mas quem entrou com a ação aqui foram os médicos. Aí diz a reportagem aqui do portal que o decreto 18.615 tem como justificativo o remanejamento de recursos para o combate à Covid-19. Como consequência, médicos e os demais servidores perdem a contagem de tempo para aposentadoria, licença-prêmio e sexta parte, entre outros direitos adquiridos. Só não sei se essa contagem de tempo para aposentadoria aqui está correto. Precisa dar uma checada aí no decreto, mas eu acho que contagem de tempo para aposentadoria não perde. Aí segue aqui a reportagem, abre aspas, com esse decreto o prefeito usurpou uma competência que não é dele, tal normativa afronta preceitos constitucionais, entendimento majoritário do Supremo Tribunal Federal e ordenamento infraconstitucional. E, nesse particular, cria injustiça e retrocesso social aos profissionais de saúde que perfazem linha de frente no enfrentamento à Covid-19, afirma o advogado Omaile Marcarim do Vale, que representa aí o Sindicato dos Médicos.
A ação requer junto à Justiça que seja declarada incompetência legislativa do prefeito Edinho ao legislar por meio de decreto. O advogado solicita ainda a inconstitucionalidade do tal decreto. Por fim, a ação pede a concessão de liminar, suspendendo a eficácia do decreto, evitando assim danos de difícil reparação aos médicos, funcionários públicos dessa URB. Como eu disse, essa ação já está com a juíza da segunda vara, Tatiana Pereira Viana Santos, e essa liminar pode ou não ser deferida a qualquer momento. Agora sim tem a vereadora Karina Caroline lá no plenário, ela vai falar um pouquinho com a gente sobre esses alarmantes casos de violência contra mulheres neste período de quarentena. Vereadora, tudo bem? Oi, vereadora, tudo bem? Me ouve aí? A mulher busca ajuda, né, com o familiar, com amigos e vizinhos, e ela tem que vencer o medo, superar, porque, infelizmente, ela está sendo obrigada a conviver 24 horas com o agressor. Mas vai ter um momento que ela vai ter como dar esse grito, ter essa condição de buscar ajuda. Ela tem que só vencer o medo. Hoje, em Rio Preto, existe muitas políticas públicas que podem estar amparando essa mulher. Legal. Ô, vereadora, a senhora tinha comentado comigo, a sua assessoria, essa campanha do tribunal, do X na mão vermelha, da mulher fazer o sinal. Tem alguns outros sinais, me parece que é o 4, eu não sei exatamente. Funciona esse tipo de estratégia? Eu acho que nos dias atuais, todo pedido de ajuda é importante, Gama. Se ela tiver como chegar até uma farmácia, nós sabemos que hoje as farmácias estão atentas a esse pedido de ajuda. E quando ela estende a mão e mostra que está pedindo ajuda com o X vermelho na mão, lógico que as farmácias vão estar atentas também às políticas públicas de Rio Preto e vai ajudar essa mulher a sair desse ciclo de violência. Por quê? Não é só a mulher, nós temos crianças também que estão presenciando esse tipo de violência. Nós temos senhores, senhoras, porque o núcleo familiar está tudo junto. Então, mais do que nunca, é necessário pedir ajuda. Tá certo, gente. Ô, vereador, e aqui a Câmara Municipal pode tomar alguma atitude? As senhoras pretendem fazer algo nesse sentido aí? Não só em termos de conscientização, mas também de ajuda real a essas mulheres. A gente sabe que já tem a patrulha Maria da Penha, telefone 153 da Guarda Municipal, que é resultado de uma ação aqui da Câmara Municipal, das senhoras vereadoras. Tem algo em vista para os próximos dias aí, alguma campanha, etc.? Como nós estamos atuando online, nós temos que estar atentos às redes sociais, tanto as redes sociais do município, como as redes sociais das vereadoras, todas estão com um número para denúncia, aonde buscar ajuda, e até mesmo a Câmara Municipal. Nos nossos gabinetes, nós estamos preparados para acolher essa mulher e direcionar essa mulher às políticas públicas que Rio Preto já oferece. Tá certo, gente. Está aí a vereadora Karina Caroline. A senhora quer falar mais alguma coisa, vereadora? Falar da sessão, repercutir algum projeto aí? Bom, hoje nós estamos com um projeto em pauta que fala também sobre a questão de cuidar do agressor. Porque o agressor, ele tem que ser cuidado. Porque se ele está com a Maria, amanhã ele pode estar com a Ana. E se ele não for cuidado, ele vai continuar reproduzindo essa violência. Então, o nosso projeto nessa sessão trata da regulamentação da Lei Maria da Penha no que diz respeito ao cuidado com o agressor. Tá certo, vereadora Karina Caroline, muito obrigado. Boa sessão para a senhora. Eu vou lembrar até aqui o bordão do ex-senador Aloysio Nunes, que na campanha, enfim, se referiu a um dos seus adversários com o seguinte bordão: homem que bate em mulher é covarde. Tá aí, gente. É isso aí. E assim a gente encerra o informativo Coronavírus desta terça-feira. Tivemos os trabalhos técnicos aqui do cinegrafista Eudi Russo, do controle mestre André Santos, GC e produção Tiago Zatti e Ariana Pereira, e do operador de áudio Israel Heleno de Castro. Lembrando que o momento é de seguir as orientações
das autoridades sanitárias e permanecer em casa, sair só para aquilo que for realmente essencial. E na sequência, deixa eu registrar aqui, o Oséias Santos também estava lá embaixo, cinegrafista, estava lá com as vereadoras. Na sequência, você confere a 20ª sessão ordinária de 2020 e a gente volta amanhã, a partir das 4 horas da tarde, com mais informações para você. A gente encerra aí o informativo de hoje com o Rapa, uma homenagem aos condomínios aí. As grades do condomínio são para trazer proteção, mas também trazem a dúvida se é você que tá nessa prisão.